Pré-diabetes, diabetes e a necessidade do uso de medicamentos desde o diagnóstico, desde o início. Vamos entender por quê. Para quem não me conhece, eu sou Ana Lúcia Gomes, endocrinologista e metabologista há 30 anos. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, vem conhecer o nosso site, diabetessemcrise.com.br. Gente, eu trabalho com diabetes há 30 anos. E eu percebo que as pessoas têm muita resistência em aceitar o diagnóstico de diabetes. Têm medo de dizer que são diabéticas. Principalmente na fase inicial, que nós chamamos de pré-diabetes. Esse nome é muito questionado, inclusive no meio acadêmico, porque na verdade o pré-diabetes é o começo do diabetes. Ele não é uma pré-doença. Ele é o começo do diabetes e ele pode causar os mesmos males do diabetes já estabelecido. É uma questão cronológica apenas, né? A gente começa, em geral, com um quadro mais leve, naquela faixa em que a hemoglobina glicada ainda está entre 5,7 e 6,4, e a partir de 6,5 a gente muda de nome, em vez de chamar de pré-diabetes, chama de diabetes. Mas é a mesma doença numa linha de tempo. Dito isso, importante reforçar que em qualquer fase, seja no início ou seja mais tardiamente, é uma doença que causa lesões crônicas e progressivas em vários órgãos. Nós já conversamos sobre isso em outros vídeos, mas só para reforçar os principais órgãos-alvo que sofrem lesões por causa do diabetes e do pré-diabetes são retina, coração, rins e sistema circulatório. O pé diabético e as amputações são uma grande preocupação. Quando eu comecei a endocrinologia há 30 anos atrás, nós tínhamos muito pouco recurso terapêutico comparado com o que nós temos hoje. E os medicamentos naquela época tinham por principal função apenas o controle da glicose. Hoje, felizmente, e graças ao esforço de tantos cientistas no mundo todo que estudam exaustivamente diabetes, nós temos recursos medicamentosos que, além de controlar a glicose, eles conseguem impedir que o diabetes vá piorando com o tempo, o que é uma coisa natural da doença. O pâncreas, se nós não fizermos nada, ele vai perdendo função progressivamente e esse diabetes vai se tornando cada vez mais difícil de ser controlado. Os medicamentos atuais conseguem diminuir essa progressão, preservar a função do pâncreas e muitos dos medicamentos, eu diria a maioria, só para não pecar e dizer todos, têm também a capacidade de diminuir as lesões causadas pelo diabetes nos órgãos-alvo, por ação direta da medicação e não apenas pelo controle da glicemia. Isso é muito importante entender porque às vezes o paciente fala para mim, mas com a dieta e exercício eu consigo manter a minha glicose normal. Então, por que eu preciso tomar remédio? A resposta é essa. Apenas o controle da glicose, que você consegue medir algumas vezes ao longo do dia, ou às vezes alguns pacientes medem uma vez por semana, 2 vezes por semana, ou que seja todos os dias, num único momento do dia, ela não reflete o total do funcionamento do seu metabolismo da glicose. Quando nós usamos os sistemas de monitoração contínua de glicemia, que é aquele botão que fica preso no braço, que eu já fiz um vídeo sobre isso, nós conseguimos ver minuto a minuto o que está acontecendo, e aí nós percebemos que mesmo aquelas pessoas que mantêm uma glicemia de jejum dentro da faixa normal, mas que apresentam a hemoglobina glicada alterada, isso acontece porque em vários momentos elas têm escapes, fazem picos isolados de glicose que você não consegue
medir, você não consegue ver, a menos que você medisse exatamente naquele instante. Porém, a hemoglobina glicada, ela consegue detectar isso. Então, sempre que a hemoglobina glicada está aumentada, significa que em alguns momentos você sai do controle que seria normal, fisiológico da glicose. E é isso que significa ser pré-diabético ou diabético. Portanto, o medicamento ele deve ser usado desde o momento do primeiro diagnóstico. Primeira vez que deu alteração na sua hemoglobina glicada, já deve ser iniciada a medicação. Porque ela vai prevenir que esse pré-diabetes ou esse início do diabetes piore com o passar do tempo. E ela vai diminuir o risco de você ter as lesões tardias do diabetes, que não vão aparecer sintomas e sinais agora. Vão aparecer daqui a anos, 5 anos, 10 anos às vezes. Mas elas já começaram a acontecer desde o primeiro momento. São pequenas lesões que vão se somando ao longo do tempo, até que chega naquela hora em que você tem uma lesão com uma perda de visão, ou uma lesão com uma perda de função renal, ou uma lesão vascular que causa um infarto agudo do miocárdio, ou um acidente vascular cerebral. Então, tratar o pré-diabetes e o diabetes desde o primeiro dia significa prevenir que você tenha essas condições futuramente. Não se faz mais no mundo inteiro o tratamento do pré-diabetes e do diabetes apenas com dieta e atividade física. Dieta e atividade física são importantíssimas no tratamento, devem ser feitas, mas elas sozinhas não bastam. Hoje nós temos recurso que pode melhorar muito a sua saúde e a sua qualidade de vida. Não tem por que não tomar o medicamento. Gente, não tenha medo do diagnóstico, do nome, e não tenha medo do tratamento. A gente tem que ter medo da doença e das consequências dela. O diabetes é uma doença insidiosa, silenciosa durante muitos anos. Quando os sintomas aparecem, as lesões já estão estabelecidas. E hoje nós temos armas para que isso não aconteça. Vamos usá-las, armas do bem, armas da saúde, armas da boa qualidade de vida.